Povo de Deus, Provérbios capítulo 8, a excelência da sabedoria. Temos falado que a essência desse livro é a questão da sabedoria e do temor do Senhor. Basicamente, ele vai falar muito sobre isso. Essencialmente, o livro vai falar de temor e de sabedoria, né? Conhecimento. São conselhos do autor de Provérbios, que comumente é entendido como sendo Salomão. Ok? E sempre vai haver questionamentos, praticamente em todos os livros da Bíblia, sobre data, sobre autoria. Isso é uma menor questão. Não importa quem de fato escreveu, o que importa é que o ensino, o conteúdo do que está escrito. Aqui, mais uma vez, o autor ele faz menção à sabedoria de uma forma poética, né? Ele personaliza a poesia, né? Coloca a poesia como se fosse uma pessoa, né? Que tem vida própria, né? Que te aconselha, te manda por um caminho de excelência. Ao mesmo tempo que dentro dessa poesia, muitas vezes há uma retratação ali do próprio Deus, né? Às vezes ele se refere a Deus como forma de sabedoria indiretamente, e o Deus também que cria a sabedoria. Há uma mistura ali, um jogo poético, onde a sabedoria às vezes é a sabedoria, e em alguns pontos a sabedoria é o próprio Deus. Em outro ponto, é a sabedoria que foi criada por Deus. Então, esse é o contexto que nós vamos encontrar nesse capítulo 8 e também em outros capítulos, com certeza, do livro de Provérbios. Versículo 5: Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécio, entendei a sabedoria. Então, é um convite para todas as idades, né, para todos os níveis de intelectualidade, todos os níveis intelectuais. O simples e aquele que já tem conhecimento, ele pode buscar a sabedoria e adquirir a sabedoria. Então, todos podem alcançar a sabedoria e o convite é para todos. 8. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. A sabedoria, ela é justa em tudo. Ok? A sabedoria vai conduzir as pessoas a uma retidão. Então, é uma pergunta que eu preciso fazer e que você, meu irmão, minha irmã, precisa fazer. São justas todas as palavras da sua boca? É isso? Na sua boca não há nenhuma coisa torta ou perversa? Você tem essa consciência? Pelo menos a nível de consciência, você pode afirmar isso? Porque às vezes, inconsciente, né, achando que estamos fazendo certo, nós fazemos errado. Mas eu estou falando aqui no nível da consciência. Porque, infelizmente, o que nós já temos aprendido em toda a trajetória bíblica, a Bíblia nos ensina isso claramente, há pessoas que têm, sim, palavras tortas, pensamentos pecaminosos, perversidade nos lábios, mas é uma palavra torta, é perversidade, é pensamento planejado, consciente. Antes de fazer, a pessoa já sabe que é errado e ela vai lá e faz. Então, isso é o que nós temos visto em todo o relato bíblico. As pessoas são capazes de fazer isso, sejam elas religiosas ou não, sejam elas frequentando, batizado na igreja, com cargo ou sem cargo, não importa. O ser humano em si, ele é capaz de fazer isso em todas as esferas. Nós olhamos aí essas podridões no mundo da política, mas isso também pode acontecer e acontece. A história mostra muitos fatos do passado e do presente e sempre existirão essas coisas acontecendo na igreja. Acontecem em todas as igrejas? Não, não podemos afirmar isso. O que nós podemos afirmar é que isso
é possível acontecer, e se é possível acontecer, nós precisamos criarmos ferramentas, barreiras para que isso não venha a acontecer, ou se acontecer, não venha a permanecer e não venha a ser um hábito, uma realidade constante dentro da igreja. Versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Tá vendo? Então você vê aqui que o temor do Senhor é isso. Aqui você já vê aqui praticamente, vamos dizer assim, uma referência direta a Deus. Seja ele como a sabedoria em si, né? Ou a sabedoria falando dele. Vê tem esse trocadilho. Tanto uma coisa quanto outra dá no mesmo. Então, a pessoa que tem um relacionamento com Deus, uma pessoa que firma esse relacionamento, sabe, que convive com Ele, que cresce com Ele, ela acaba criando esse vínculo emocional e também racional com Deus, e ela automaticamente vai aborrecer o mal, automaticamente vai aborrecer a soberba, a arrogância, né? O caminho da boca perversa. Ela sabe que essas coisas são erradas não só na nossa sociedade, quanto no relacionamento dela com Deus. Isso é ruim em tudo, não só na vida cristã, mas até na vida social, esses comportamentos são ruins. Versículo 17: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Aqueles que procuram a sabedoria acham. E sendo Deus também retratado aqui em outras partes do livro de Provérbios, em outras partes da Bíblia, como a própria sabedoria, isso se aplica diretamente a Deus. Isso se aplica à sabedoria que Deus criou, e isso também se aplica ao próprio Deus. Aqueles, né, poeticamente, a sabedoria está dizendo que ama os que procuram ela. E diretamente podemos entender que o próprio Deus está dizendo: eu amo os que me procuram. Ó, procurar é uma ação, procurar é um trabalho, procurar é um esforço. Não é algo que acontece naturalmente, não é algo que acontece de forma mística, é algo de uma ação. E quando nós fazemos uma ação, nós fazemos esforço. E normalmente, quando fazemos uma ação, é porque nós queremos, aquela ação nos interessa. Deus quer ver esse esforço, Deus quer ver essa ação de cada um de nós. Versículo 21. Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os de tesouro. Tá vendo? Há um objetivo da sabedoria. A sabedoria quer conduzir você, quer lhe dar condição a você e a mim de bens, de tesouro. Olha aí a doutrina da prosperidade aí, como eu sempre falo. Olha aqui a Bíblia mostrando que o objetivo é que possamos ter nossas necessidades satisfeitas, né? Em alguns casos, né, não todos, vou dizer assim, você pode realmente chegar a nível de riqueza mesmo, que não é pecado. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro, não é isso? Não, você pode chegar a um momento de riqueza, mas se não for riqueza, pelo menos as necessidades básicas, isso está retratado na Bíblia. Se eu e você, né, se nós, a maioria do povo evangélico, não tem desfrutado disso daqui, só tem dois caminhos que você deve responder. Ou o problema está na Bíblia, ou o problema está em nós. Escolha a resposta, porque está retratado na palavra de Deus. A doutrina da prosperidade. Eu repito, de sempre, vou falar sempre para lembrar. Não é essa doutrina da prosperidade que as igrejas por aí estão pregando. Essas igrejas neopentecostais, não. E muitas outras igrejas também tradicionais estão pregando isso. Não é isso. Essa doutrina é desassociada à santidade. Uma doutrina da prosperidade que é muito mais associada, é muito mais atrelada a atos litúrgicos, a campanha, a protocolos, onde a pessoa é conduzida a praticar um protocolo, uma campanha, um ritual,
e ela só praticar o protocolo, a campanha ou o ritual, ela vai receber. Então essa campanha, esse protocolo ou esse ritual não tem conotação direta com santidade. A pessoa pode estar fazendo uma porção de coisas erradas, em comportamento, ser uma relaxada, ter mágoa, ter falta de perdão, ter porções de coisa. Não importa, basta ela fazer que ela vai ganhar. Então coloca um Deus que não vê a vida da pessoa como um tudo, como ela viu, como Deus viu lá em Caim, como eu sempre falo, né? Deus viu a vida de Caim e não o momento de Caim. Entende? Isso faz toda a diferença. Isso é extraordinário. E nas campanhas de prosperidade, eles colocam um Deus que não vê a vida da pessoa, só vê os momentos da pessoa e abençoa a pessoa através dos momentos dela. Os momentos de protocolos, os momentos de ritual e o momento da campanha. O restante Deus ignora. E aí a pessoa só fica santinha naquele momento, só anda em santidade naquela semana, naquele protocolo, só tá bem, só tá sem mágoa no coração naquele exato momento, depois que sai dali já volta tudo. Então Deus não está preocupado com isso. É isso. As pessoas no mundo, elas têm a mania de falar, de pensar, de se relacionar com Deus, como que um Deus que, quando elas estão nas orgias, né, em adultérios, em fornicação, em bebedice, é um Deus que desliga, fica em off lá, e não está nem aí. Deus não se importa para isso aí, não. Deus está olhando para o meu coração, né? Deus olha para a minha bondade, não olha para a minha maldade. É isso que as pessoas do mundo pensam. De uma maneira ou de outra, é isso que elas pensam. E é isso que muitos cristãos, muitos pregadores, muitas igrejas têm promovido. É isso? E aí, então, encerrando, a partir do versículo 22, aqui na minha Bíblia Plenitude, tá o título A Eternidade da Sabedoria, porque a sabedoria ela vem antes de todas as coisas. Afinal de contas, Deus fez tudo pela sua sabedoria. Ele é a sabedoria e ele criou a sabedoria. Ó, o Senhor me possuía no início de sua obra. Viu? Possuía quem? A sabedoria. Então, Deus é o dono da sabedoria e ele é a sabedoria. Então, desde a eternidade a sabedoria existe. Antes de haver todas as coisas, a sabedoria existe. No versículo 24, né? Antes dos montes, versículo 25. Ainda não tinha feito a terra, no versículo 26, a sabedoria já existia, tá vendo? Quando ele preparou o céu, aí estava eu. Quando Deus preparou o céu, ali estava a sabedoria. Quando traçava os horizontes, a sabedoria já estava lá. Então, poeticamente falando, a sabedoria é antes de tudo isso que foi criado. Porque a sabedoria foi criada por Deus e a sabedoria é Deus. É isso? Versículo 30. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Tá vendo? Folgando perante ele em todo o tempo. Então você vê o trocadilho de palavras. Versículo 33. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeites. Né? Porque hoje nós temos aí tanta desgraça, questões difíceis, porque o ensino foi rejeitado, princípios quebrados, né? A humanidade e muitas vezes a própria Igreja de Cristo quebrando princípios, quebrando ensinos. E aí só vem dor de cabeça, só tem desgraça. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Viu? Feliz aquele que se interessa por isso. Feliz aquele que tem um prazer na busca da sabedoria, em fazer aquilo que é reto. Automaticamente, quem não faz isso não é feliz. Tem muito mais dores do que felicidade. 35. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Quem acha a sabedoria, acha a vida. Mas para achar, é preciso fazer o quê? Como diz outro texto lá, procurar. Para procurar, tem que ter esforço, tem que ter vontade, tem que querer. Você quer? Essas coisas te interessam? Você não só entende na mente, mas procura agir em termos práticos,
Porque não adianta elogiar, né? Não adianta falar, e na verdade praticar, não pratica nada, né? Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Olha aí. A maioria do povo da humanidade aborrece a sabedoria, amam a morte, aborrece a Deus e amam a morte, né? Eles estão indo pelo caminho da morte. Há um profeta que fala sobre isso, né? O caminho do ímpio é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Tem pessoas tropeçando, tem pessoas indo pelo caminho da morte, em rota de colisão com a morte, e não estão nem aí. Não estão apercebidos do grande dano que está diante deles.